A morte é um assunto que muitas pessoas evitam, mas existe uma pergunta que praticamente todo mundo já fez um dia. O que acontece depois que uma pessoa morre? A pessoa deixa de existir? Ela fica dormindo? Ela vai para o céu? Ela vai para o inferno? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Vamos entender isso de forma direta e simples. A primeira coisa que precisamos saber é que, segundo a Bíblia, a morte física não significa que a pessoa deixa de existir. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 26, diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, quando ocorre a morte, o corpo fica sem vida, mas o espírito não deixa simplesmente de existir. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, também diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então já temos a primeira resposta: a morte não é o fim da existência. Agora vem outra pergunta: a pessoa continua consciente depois da morte? A Bíblia mostra que sim. Quando Jesus estava na cruz, um dos criminosos que estava ao lado dele reconheceu quem era Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 23, o verso 43. Perceba que Jesus não disse: um dia você estará comigo. Jesus disse: hoje. Isso mostra que a existência é uma realidade depois da morte física. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. No livro de Filipenses, capítulo 1, Paulo diz que desejava partir e estar com Cristo. Então, para quem morre em Cristo, a Bíblia apresenta essa esperança. A pessoa está com o Senhor. Mas aqui existe algo muito importante. Isso ainda não é o fim de tudo. A Bíblia ensina que ainda haverá a ressurreição. Muitas pessoas pensam que a esperança cristã é simplesmente morrer e ir para o céu. Mas a Bíblia vai além disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então existe uma diferença. Uma coisa é o que acontece logo depois da morte. Outra coisa é o que acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Depois da morte, aquele que pertence a Cristo estará com ele. Na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos. E por que nós podemos ter essa esperança? Porque Jesus Cristo ressuscitou. E este é o centro de toda a mensagem cristã. Jesus morreu, lembra-se? Foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15 que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Em outras palavras, nós não cremos na vida depois da morte porque ouvimos histórias de pessoas. Nós cremos porque Jesus venceu a morte. Agora precisamos falar também de uma parte muito séria deste assunto. A Bíblia ensina que existe um juízo. No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Isso significa que a morte não encerra a nossa responsabilidade diante de Deus. Jesus também disse em João capítulo 5 que haverá ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida, outros para a condenação. Então podemos organizar tudo
de maneira bem simples. Primeiro, a pessoa morre fisicamente. Segundo, sua existência não termina. Terceiro, aquele que morre em Cristo está com Cristo. Em quarto, quando Jesus voltar, acontecerá a ressurreição dos mortos. Quinto, haverá juízo e depois disso vem o estado eterno. No livro de Apocalipse, capítulo 21, mostra algo maravilhoso. João vê um novo céu e uma nova terra. E Deus promete que não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Essa é a esperança final do cristão. Não é apenas escapar da morte, é viver eternamente com Deus. Agora talvez você esteja pensando, pastor, por que eu preciso saber disso? Porque saber o que acontece depois da morte muda a forma como vivemos hoje. Jesus perguntou: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós gastamos muita energia pensando em dinheiro, trabalhando, construindo bens, mas existe uma questão maior do que todas essas coisas: a eternidade. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que acontece depois da morte. Talvez a pergunta mais importante é: eu estou preparado para encontrar com Deus? Para quem está em Cristo, a morte continua doendo. Nós sentimos saudade, é fato, choramos, nós sofremos. Mas existe uma esperança. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, o cristão pode olhar para a morte de uma maneira diferente. A morte não tem a palavra final. O túmulo não tem a palavra final. A última palavra pertence a Jesus. Então guarde isso. Depois da morte, a existência continua. Haverá ressurreição, haverá juízo. E para aqueles que estão em Cristo, existe vida eterna com Deus. Por isso, o mais importante não é perguntar apenas o que acontece depois da morte, é perguntar onde está a minha esperança quando esse dia chegar. Compartilhe essa mensagem com alguém para fortalecer a fé desta pessoa. Deus te abençoe.